Fala galera, hoje nós vamos comentar sobre o tronco de cone. A aula passada falamos sobre o tronco de pirâmide. Alguns conceitos são bem próximos do tronco de cone, tá? Mas a diferença aqui é que nós vamos lidar agora com as propriedades, ao invés de ser uma pirâmide, agora é de cone, tá? Tanto é que as nossas bases agora serão bases circulares. Então a ideia é a mesma, eu tenho aqui um cone, né? Eu vou passar um plano paralelo à minha base, né, inferior, formando dois cones, né, sendo um menor e o outro maior. Mas quando eu pego esse meu conezinho e retiro ele aqui, né, que está o vértice dele, aqui o que sobrou aqui foi o meu tronco de cone. Aquela ideia de semelhança de figuras, né, lá do tronco de pirâmide também é a mesma aqui no meu tronco de cone, tá? Quando eu divido esse meu cone aqui ao meio, né? Vou traçar aqui um plano paralelo à minha base aqui, eu vou formar dois cones. Eu já tenho o cone original aqui, que é o meu cone maior, tá? E aqui eu tenho um cone menor. Eu posso usar essas mesmas relações aqui lá do tronco de pirâmide, tá? Que é o que? Olha só, vamos para entender aqui cada parte do meu cone. Olha só, tanto na base aqui do cone menor quanto do cone maior, tem aqui, ó, do centro, tá? Aqui, ó, do vértice lá em cima, ligando lá embaixo, perpendicular, eu tenho aqui a minha altura, tá? Então essa altura total aqui eu vou chamar de H maiúsculo, tá? Hzão é a altura do meu cone maior, e aqui, ó, desse centro aqui até lá em cima vai ser o meu Hzinho, que é o meu conezinho menor, tá? Então quando for letra maiúscula representa o cone maior, quando for letra minúscula representa o cone menor. Desse centro a qualquer parte aqui da borda da minha base, seja do maior ou do menor, eu tenho um raio. Então aqui R maiúsculo é meu raio maior e aqui eu tenho um raio menor, tá? Do vértice até a parte de baixo aqui, ó, da minha base aqui, eu tenho a geratriz do meu cone, tá? Então, do vértice até chegar lá embaixo, eu tenho a geratriz. Então, do cone maior, aqui só tem a letra G minúsculo, né? Mas eu tenho aqui, ó, de cima até lá embaixo, eu tenho do cone maior. Então, eu vou representar essa geratriz por G maiúsculo. E do vértice lá em cima até essa parte aqui do meu cone menor, eu vou chamar de G minúsculo, que é a geratriz do meu cone menor, ok? Então, aqui embaixo eu tenho a área, né, do meu cone menor, né? E aqui eu tenho a área do meu cone maior, e eu tenho também o volume, tá? Que é todo o interior desse meu cone aqui é o volume, né, ocupado por ele, e do meu cone maior. Então vamos lá, as minhas relações é o que? Eu vou fazer, ó, a altura, né, do maior sobre a altura do menor é igual a geratriz do maior sobre a geratriz do menor. Está para, né? Na verdade nós temos uma proporção. Então tem todas essas relações aqui, ó. Não vou detalhar uma por uma, porque você já tem noção a partir do vídeo anterior, tá? O vídeo anterior que nós falávamos de cone de pirâmide, tá bom? Então vamos avançar, porque essa relação aqui de semelhança de figuras, sempre que nós temos figuras semelhantes, tá? Nós podemos aplicar essas relações aqui. Então vamos entender as partes do meu tronco de cone. Olha só, tronco de cone de bases paralelas. Então aqui eu tenho o tronco do meu cone, tá? Então aqui, ó, se eu pegar do centro até o centro, aqui eu tenho a altura do meu tronco de cone, aqui eu tenho o Rzinho, que é o meu raio menor, aqui embaixo eu tenho o Rzão, que é o meu raio maior, tá? Aqui eu tenho a geratriz. Agora eu vou pegar essa minha figura aqui, esse meu trapézio aqui, e joguei para cá, tá? Então olha só o que vai acontecer. Lembra lá no tronco de pirâmide, nós tínhamos um triângulo retângulo aqui, né? Nós também temos aqui, ó, tá? Olha só, aqui eu tenho a altura do meu tronco, tá? Lembrando que é duas vezes o raio, só esperar se aqui vale raio, esse aqui também vale raio, raiozinho menor, tá? Da minha base menor. Aqui eu tenho o Rzão e Rzão todo, isso aqui, ó. Então, como que eu faço essa relação? Primeiro, aqui é H, a altura. Aqui é a minha geratriz, eu preciso descobrir esse pedacinho aqui. Como? Olha só, aqui no Rzinho, o raiozinho menor, aqui é o raio maior, né? Então, eu vou fazer, ó, raio maior menos raio menor, sobra esse pedacinho aqui. Então, ó, Rzão menos Rzinho é essa medida aqui, ó. Então, também eu vou aplicar aquela relação pitagórica. Olha só, onde a geratriz é a minha hipotenusa, a altura é um cateto, e essa medida aqui, R maior menos R menor, vai ser o outro meu cateto. Pronto, eu posso aplicar essa relação pitagórica aqui. Correto? Vamos lá. Área da superfície do tronco de cone. Então tem aqui, ó, aqui está meu tronco de cone. Se eu pegar, pessoal, ó, e cortar, passar uma tesoura aqui, cortar e abrir esse cone aqui, ele vai ter esse formato aqui. A minha lateral terá esse formato aqui, ó.
Aí a minha base de cima, que é essa basezinha menor, olha só, tem o Rzinho, o R menor, e a minha base de baixo vai ser uma base maior, onde o meu raio vai ser o raio maiúsculo, tá? R maiúsculo, R minúsculo, raio menor, raio maior. Olha só, como que eu calculo essa área aqui, pessoal? Essa minha área aqui, ó, de baixo, como que eu faço? Eu preciso fazer assim, ó. Lembra que nós calculamos o comprimento no caso aqui, o comprimento dessa circunferência aqui de baixo e o comprimento dessa circunferência aqui de cima, né? Então, como que eu vou calcular essa área total aqui? Basta eu saber essa medida aqui, essa medida de cima aqui, vezes a altura. E a minha altura é G, tá vendo? Essa altura aqui, ó, é G. Então, se eu fizer essa volta completa aqui e multiplicar pela altura, eu tenho o quê? Eu tenho toda a minha área disso daqui, ó. Porque essa volta completa aqui, quando eu corto isso aqui e abro, vai ter esse tamanho aqui. Então, pego esse tamanho, né? Multiplico por esse tamanho aqui, ou melhor, pego esse tamanho nessa área aqui, ó, né? Eu preciso, na verdade, dessa altura, dessa medida aqui e da minha altura. Então, ó, a minha altura é a geratriz. Essa medida aqui é o tamanho do comprimento dessa circunferência, que é o quê? 2π vezes o raio, no caso, o raio minúsculo. Como que eu descubro esse tamanho aqui de baixo? É o quê? Esse comprimento aqui, ó, dessa circunferência, que é o quê? 2π vezes o raio maiúsculo, tá? E aqui eu faço a área, π raio ao quadrado, e aqui também π raio ao quadrado. Então, como que eu vou descobrir a minha área total? Então, vamos lá. Primeiro, a minha área total, ela é composta da área lateral, mais a área da base maior, mais a área da base menor. Então, olha só, base maior, como que eu calculo? Π vezes raio ao quadrado. A minha base maior de baixo, então meu raio vai ser o raio maior, né? Mais área de cima, π vezes raio ao quadrado. Só porque a minha base menor é o quê? O Rzinho, que é o raio da figura de cima, tá? Da circunferência de cima. Ok? Agora, minha área lateral. A minha área lateral vai ser o quê? Eu tenho aqui, ó, π vezes raio, né? Mais π vezes raio vezes o que? Vezes G, pessoal, que é a minha altura aqui, ó, tá? Esse comprimento aqui, ó, π vezes raio, aqui, ó, π vezes raio aqui, eu vou encontrar o que? Eu vou encontrar essa medida aqui, essas duas medidas aqui, ó, e vou ter que multiplicar pela minha altura, galera. Vou ter que multiplicar pela minha altura, para eu poder ter toda essa área aqui, ó, tá? Então, olha só, eu tenho aqui, ó, área lateral, eu tenho, ó, π vezes o raio, tá? Π vezes o raio maior, mais π vezes o raio menor, vezes a minha altura. Por quê? Porque eu tenho essas duas medidas aqui, ó, eu vou multiplicar por essa altura para eu poder ter toda essa minha superfície aqui, ó, galera. Toda essa minha superfície aqui, eu vou ter ela a partir disso aqui, ó. Aí é comum, né, como o π aparece aqui nesse raio aqui, a gente coloca o quê? A gente joga ele para fora aqui, ó, e nós temos, né, coloca ele em evidência, tá bom? Isso aqui, a gente constrói isso aqui a partir lá da área lateral do cone, não sei se vocês lembram disso, que lá no cone, né, nós tínhamos bem próximo disso aqui, ó, que é o que? π vezes raio mais raio vezes a geratriz. Só que lá no cone a gente só tinha um raio, né? É o formato por umbigo aqui, a gente fazia como π vezes raio vezes g. Nós calculávamos a área dessa superfície aqui lá no cone. Como aqui eu tenho duas, né? Tenho esse e esse aqui, então vai ser a soma dos dois raios, tá bom? Então, pra gente nesse caso aqui, 2π raio, 2π raio aqui, para a gente chegar nessa fórmula aqui, ó, nós temos a demonstração, tá, da fórmula do cone, tá, pessoal? Nós temos que voltar lá na fórmula do cone para calcular a área, né, da superfície lateral do cone, para a gente entender como chegar nessa fórmula, nesse ponto aqui, nessa fórmula aqui, tá bom? Esse é estudo lá de cone, tá? Bom, então nossa área lateral é calculada dessa forma aqui, π, que multiplica os dois raios vezes a geratriz. Então, a minha área total é isso aqui, ó. Olha só, π vezes raio ao quadrado, né, é a área de baixo, que é o raio maior. π vezes Rzinho ao quadrado é a área de cima, essa daqui, ó, tá? Mais toda essa aqui, ó, essa área aqui, ó, que é o que? A área da minha superfície lateral. Pronto, com isso aqui eu calculo a minha área total, né, do meu tronco de cone. E o volume? Volume, ó, altura sobre 3 se multiplica π raio Rzão ao quadrado, mais π Rzinho ao quadrado, mais π vezes raio maior vezes raio menor. E isso daqui eu calculo o volume do meu tronco de cone, tá, galera? Vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender melhor como funcionam essas fórmulas aqui. Olha só, um tronco de cone possui a medida dos raios iguais a 5 metros e 8 metros. Então, tem dois raios. Esse aqui é o raio menor, esse aqui é o raio maior. Sabendo que a medida da altura é 4,
Determine a área superficial desse sólido e o seu volume. Então vamos lá, área total, ó, π r ao quadrado mais π r ao quadrado mais π, que multiplica raio maior mais raio menor vezes g. Então substituindo, ó, π vezes 8 ao quadrado mais π vezes 5 ao quadrado mais π, que multiplica 8 mais 5 vezes 5 aqui, que é o meu g, né? Na verdade aqui, ó, a geratriz a gente consegue calcular ela por essa relação pitagórica aqui, ó. Tá? Porque não é dado a geratriz, né? Só foi me dado o quê? Só foi me dado os raios à minha altura, não é? Então, olha só. Para você entender como que eu encontrei essa geratriz aqui, que é o meu G, olha só o que foi utilizado. Foi utilizada essa relação pitagórica aqui, ó. O G eu vou calcular ele. A altura foi dada 4, né? Aí eu tenho aqui, ó, raio maior menos raio menor. Raio maior é 8, raio menor é 5. Então vai ficar, ó, 8 menos 5, 3. Então vai ficar assim, ó. G ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. 25 mais 3 ao quadrado vai dar 25 mais 9. Certo? Então aqui, ó, na verdade eu tenho aqui ó, o G, né? O G é deixa eu ver aqui, o G é a hipotenusa. Então vai ficar, ó, G ao quadrado é igual a 25, na verdade, cadê a altura? 4. Então vai ficar, ó, 16, aliás, 16, né? 4. Vai ficar 16 mais 9. Eu falei 25, né? 16, tá? Então aqui é 16, né? Que é a altura, mais 9, que é 25. Então vai ficar G ao quadrado igual a 25, jogo 2 para lá, vai ficar o quê? Raiz de 25 é 5. Então, a minha geratriz aqui, ó, vale 5, tá? Então por isso que aqui tá aparecendo, ó, geratriz igual a 5. Joguei nessa relação pitagórica e encontrei o valor da geratriz igual a 5. Então aqui agora é só somar, ó. Nesse caso aqui, como aparece π, pessoal, não precisa você colocar o valor de π, não. Tá? Basta a gente colocar nossa resposta em função de π, tá vendo? 6.154 π metros quadrados, é a área total. Agora o volume, basta jogar na forma do volume, né? Então vai ficar o que? Volume, ó, a altura 4 sobre 3, que multiplica π vezes 8 ao quadrado, mais π vezes 5 ao quadrado, mais π vezes 8 vezes 5. Tá, pessoal? Somando tudo isso aqui, vai dar essa quantidade aqui de π aqui dentro, né? Vou pegar 129π, multiplicar por 4, depois eu divido por 3, tá? Vai dar 516π sobre 3, 516 por 3 vai dar quanto? 172 π metros cúbicos, tá? Então aqui eu apliquei todas as fórmulas, ó. Aqui eu não detalhei, né, a relação pitagórica, tá? Mas é uma relação de Pitágoras aqui trabalhando o quê? Eu pego os valores de altura e os dois raios, né, que foi dado aqui, vou encontrar a geratriz, que deu 5 aqui. Depois eu jogo na forma da área, né? Depois eu jogo na forma do volume, encontro área e volume de tronco de cone, galera. Tá vendo que é muito parecido com o tronco de pirâmide? A ideia é a mesma, tá? Só muda alguns detalhes, porque lá na pirâmide as bases são quadradas, aqui as bases são circulares, tá? Então apenas se muda alguns detalhes, mas a ideia é a mesma, tá bom, pessoal? Então ficamos por aqui na nossa aula de hoje e fui!